Boa noite, irmãos. Aqui quem fala é o André de Solidariedade. Hoje vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que é Bem-aventurados mansos e pacíficos. Vamos primeiramente agradecer ao nosso mentor, que nos auxilia, que nos envolve, a esses amigos de luz, a espiritualidade maior, que possamos intuir, que possamos envolver no Evangelho de hoje e que possamos ter um bom entendimento e que colocamos em prática no nosso dia a dia, nas nossas ações, que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema que a gente vai falar hoje é o tema 8 do capítulo 9, que fala da obediência e resignação. Eu vou ler o primeiro capítulo aqui, que ele é bem interessante. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois trazem o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Aí eu dei uma olhada no dicionário, para a gente entender o que é a obediência. E aqui no dicionário diz o seguinte: o que significa obediência? Cumprir determinações. Exemplos dos nossos pais, professores, chefes, superiores, a quem ficamos e a quem servimos ou devemos respeito. E, acima de tudo, as leis de Deus. Precisamos entender que estamos almas estagiando em um corpo de carne. Além de obedecer às coisas do mundo, a gente precisa obedecer às leis de Deus. A gente colocando no contexto da nossa sociedade, do nosso dia a dia, a gente temos várias leis, várias obediências a gente vai fazer. Na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, nas escolas, com nossos chefes. A gente tem vários compromissos e a gente for analisar todas essas leis, todas essas circunstâncias são colocadas para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha um entendimento conjunto com todos, que as coisas funcionem. A gente tem as leis de trânsitos, como indicando a faixa, indicando onde entra, a velocidade. Por que a gente precisa fazer isso? Para que a gente respeite sempre um ao outro, que às vezes, se eu não for respeitar do jeito que está a lei, eu posso cometer algum acidente, posso me prejudicar ou prejudicar o outro. Então, essas leis são colocadas para que a gente viva, tenha um convívio bom. Então, tenha uma harmonia no nosso convívio. As leis de Deus não são diferentes, E ainda mais que são elas que nos conduzem, são elas que fazem a gente ter a nossa parte moral. Então, a gente precisa entender que nessa nossa que nos diz que a obediência é o consentimento da razão, é a gente entender que no meio de todas essas coisas a razão não só apenas fazer, mas crer naquilo, que aquilo realmente é preciso, como foi dito das leis. A gente respeita as leis porque sabe por que a razão, porque a gente tem a consciência, o raciocínio, que nem aqui, lá nos passa que a obediência é o consentimento da razão, a razão de fazer as coisas certas. E isso Deus nos passou, no quê? Nos ensinamentos de Jesus. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente deixa de seguir os ensinamentos de Jesus. As obras do Senhor, tem mais um capítulo aqui interessante que fala o seguinte: que o pusilânime não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Esse pusilânime significa a pessoa que tem medo, covarde, não tem como ser resignado, e o orgulhoso, ele não pode ser obediente, porque é totalmente ao contrário os entendimentos. Então, Jesus, o Lázaro vem nos passar esse ensinamento dizendo
a nossa conduta de viver. E aqui está, no próprio Evangelho, o que o Evangelho nada mais é do que o nosso manual de conduta. Aqui no Evangelho está todos os ensinamentos de Jesus. Jesus, do ensinamento de Deus. Jesus foi a prova viva dos ensinamentos de Deus. Ele, enquanto teve em carne, ele nos mostrou como era possível fazer as coisas. Aí a gente vai falar, não, mas se comparar a Jesus é difícil, né? Não estamos se comparando a Jesus, mas ele veio aqui para nos ensinar, veio para nos mostrar como tem que ser feito. E muitas das vezes, para a gente entrar na resignação, essas nossas dificuldades que a gente se encontra na nossa vida hoje, muitas vezes são consequência da nossa não obediência às leis de Deus nas nossas outras vidas. Que a gente tem que entender que a gente não é nossa primeira encarnação. Então a gente está nesse processo encarnatório durante vários tempos. Então, muitas vezes a gente com certeza deixou de fazer, deixou de obedecer, deixou de seguir essa conduta passada por Deus, de fazer as coisas conforme foi dito nos ensinamentos, nos 10 mandamentos que foi passado para a gente. O que a gente faz disso? Quantas vezes a gente consegue fazer, a gente colocar em prática? E isso, consequentemente, futuramente, tem-se uma consequência, que é a gente ressarcir esses nossos débitos. E para isso existe a encarnação, né? Que é a nossa oportunidade de refazer, de colocar essas coisas no seu devido lugar. Aí aqui nos fala da resignação. A resignação fala que é o consentimento do coração. Aí também no dicionário denominado que significa resignação é conformação, submissão, concordância e concordância. Então, o que significa essa resignação? É um sentimento em que consiste em aceitar as dificuldades e o sofrimento da vida, que não se pode mudar. Então, o que acontece? A gente passa por determinadas situações e a gente precisa entender que a gente tem que ter a consciência de que o que a gente passa não é um castigo. Nossas dificuldades, nossas aflições, nossa vida atual, não é um castigo do Pai perante a gente, mas sim uma oportunidade de a gente reajustar, de a gente pagar os nossos débitos de alguma maneira. Então, o que quer dizer com a resignação é o consentimento do coração. Que a gente sabendo a gente tendo esse consentimento, a gente sabendo o porquê que a gente passa por essas coisas, a gente tende a aceitar, tende a compreender que se estamos passando por esse determinado processo, é para a nossa melhora. Então, essa resignação do coração, do sentimento do coração, é a gente entender que esse nosso momento é preciso se passar para um reajuste. E que acontece, não é que a gente, então porque eu estou nessa dificuldade, eu sou um espírito que eu tenho que pagar por isso, eu tenho que realmente estou atribuído a isso, a ficar só nessa lamentação. Não, você não tem que se lamentar. Você tem que encontrar um mecanismo de fazer aquilo dentro dessa sua dificuldade. A resignação consiste em você aceitar o momento que você está passando, mas você fazer diferente. Você tentar achar oportunidades, achar uma maneira de lidar com aquela situação, tirar proveito daquilo, entender por que está se passando aquilo. Porque quando você entende que você passa por aquilo, por alguma situação, você já calma um pouco mais seu coração. Porque você sabe que tem-se o tempo para que ele possa cessar. Mas eu faço minhas preces, eu sou a pessoa que eu faço tudo, eu estou como se diz, me esforçando para que as coisas mudem, coisas não acabam mudando, não, mas a gente tem essa mania de achar que as coisas é no nosso tempo, quando não é no nosso tempo, as coisas é no tempo de Deus.
Então, se aquela situação que nos incomoda, que a gente ainda tem esse ressentimento, que as coisas é difícil, que nunca vai ter mudança, porque a gente ainda não aprendeu ainda. Porque a partir do momento que a lição é passada para nós, que a gente tem compreensão, que a gente tem um entendimento, que daquela situação a gente tira um proveito, não existe mais a necessidade de você passar por aquilo. Porque já foi compreendido, você já teve o entendimento daquilo para que serviu. Então a situação, ela vai depender muito da gente, de como maneira a gente encara a situação e de qual maneira a gente vai progredir. Aqui no começo dizemos, porque essas duas leis são leis ativas, então o mundo sempre está em atividade. Então a gente não tem que ficar inerte, ficar parado. Temos que continuar em atividade. A gente precisa entender, logicamente, que a gente estamos num planeta de provas e expiações, né? Então, se a gente, como encarnado aqui, a gente estamos fazendo reajustes. E o importante disso é saber que hoje a gente é a nossa melhor versão, né? Que antigamente, nas nossas outras vidas, a gente tinha coisas a acertar. Com certeza, algumas coisas a gente conseguiu cumprir. E viemos agora com outras coisas a sem cumprir. Então, cada encarnação é uma oportunidade, que é o que Deus nos dá, para que a gente possa colocar as coisas no seu devido lugar, fazer o reajuste dessas coisas. Então, a resignação é isso, é a gente parar, entender, saber que precisa passar por aquilo, não se lamentar, não cruzar os braços, ficar em atividade e olhar o que eu posso fazer de melhor para sair dessa situação. É a atividade em si. E quando a gente tem a obediência, a resignação, ela já está. Quando a gente tem essas duas virtudes juntas, isso já está nos mostrando que a gente está entrando numa maturidade espiritual. É que a gente entende a lei de Deus, sabe que aquilo é preciso para que a gente tenha esse manual de conduta, que é a obediência às leis de Deus, entender as coisas, entender que se a gente quer uma caridade, quer benevolência, que muitas vezes a gente quer, que ele diz aqui também, que essas qualidades são atribuídas à afabilidade e à doçura. Então, muitas vezes a gente gosta de ter essa doçura com a gente, mas não é afável. Então, qual é a obediência que a gente tem? A gente está obediente, estamos obedecendo a lei de Deus no contexto geral. A lei de Deus é para todos. Então, todos temos que estar em harmonia para que as coisas conspirem de uma maneira universal, para que todas essas manifestações do ensinamento de Deus, a gente possa seguir elas coerentemente, para que futuramente a gente, tendo essa obediência, nossa resignação vai ser mais tranquila, porque a gente vai ter um entendimento de como as coisas realmente funcionam. Então, meus irmãos, o que eu tinha a falar para vocês hoje era isso, que a gente possa entender que a nossa vida a gente vai passar por dificuldades, vamos passar por momentos difíceis, mas que um quadro que tinha na cama de Chico, que tinha Chico Xavier com a mensagem, né? Tudo passa. Se o que vocês estavam vendo momentaneamente não passou ainda, é que não é o momento ainda que isso se termine. Mas tenha fé, tenha resignação, acredite no Senhor, acredite em Deus, que tudo se encaixará, tudo como se diz, tudo será permitido perante a vontade do Pai. Muita paz a todos, que a doce paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.